Se esse vídeo apareceu para você, é porque essa história vai te emocionar e arrepiar. Então, já se inscreve no canal se você gosta desse tipo de história e comenta aí de qual cidade você está assistindo. Eu sempre soube que o silêncio tem peso. Não é coisa que se explique para quem vive na cidade, cercado de barulho e gente. Mas aqui, no fim do mundo, onde Goiás se encontra com o nada, o silêncio desce sobre os ombros como um saco de ração molhada. Pesa, aperta, e a gente vai acostumando, até que um dia percebe que não fala mais com ninguém há semanas, talvez meses. O sol estava no meio do céu quando voltei da lida com o gado. Meio-dia é hora em que o diabo desiste do inferno e vem descansar aqui no cerrado. O calor subia da terra em ondas que tremiam no ar, fazendo tudo parecer irreal, como se o mundo estivesse derretendo devagar. Meu cavalo branco, que eu chamava apenas de Branco, porque nome complicado não serve para quem trabalha, pisava devagar na estrada de terra. As patas dele levantavam poeira fina que grudava no suor, na roupa, na alma. Eu estava sem forças. 3 horas separando bezerro de vaca, consertando cerca que o gado teimoso insistia em derrubar, carregando sal no lombo porque a caminhonete estava quebrada havia 15 dias. O corpo pesado, os músculos reclamando, a boca seca como lixa. 62 anos nas costas, e cada um deles pesando como pedra no fim do dia. Branco conhecia o caminho. Eu mal precisava guiá-lo. 20 anos montando o mesmo cavalo, percorrendo as mesmas estradas, olhando as mesmas árvores retorcidas pelo vento. A fazenda era grande. Herdei do meu pai, que herdou do avô dele, mas vazia. 300 hectares de solidão cercada por arame farpado. O vento soprava quente, trazendo o cheiro de capim seco e terra rachada. As cigarras cantavam desesperadas, como se quisessem avisar que o mundo estava pegando fogo. E estava. O sol de novembro não perdoa ninguém. Queima a pele, seca o rio, mata a esperança de chuva. Eu ia pensando em nada, que é o pensamento preferido de quem vive sozinho, quando Branco parou. Não foi um movimento brusco. Ele simplesmente travou as patas, levantou a cabeça e ficou olhando para um ponto à esquerda da estrada. As orelhas dele giraram atentas. Cavalo sabe das coisas antes da gente. É instinto, dizem. Eu chamo de sabedoria. Puxei as rédeas e olhei na direção que ele olhava. A cerca. Perto da divisa com o pasto abandonado, onde a vegetação crescia selvagem porque ninguém pisava ali havia anos. Algo estava errado. Não era um boi fugido, nem um cachorro do mato. Era diferente. Apertei os olhos, tentando enxergar melhor contra a luz brutal do sol. A poeira no ar dificultava, mas então vi uma forma humana. Alguém ajoelhado no chão. Meu coração deu um salto estranho. Não era medo, era outra coisa. Um pressentimento que veio do fundo do peito, daquele lugar onde a gente guarda as coisas que não quer lembrar. Toquei o flanco de Branco com o calcanhar e ele avançou devagar, desconfiado. O som dos cascos na terra seca ecoava mais alto do que deveria. Cada passo parecia anunciar minha chegada, como tambor batendo num funeral. À medida que me aproximava, os detalhes foram ficando mais nítidos. Era uma mulher. Jovem, talvez 20 e poucos anos, com os cabelos escuros grudados no rosto pelo suor e pela sujeira. Ela usava um vestido simples, desbotado, rasgado na barra. Os pés descalços, as mãos sujas de terra. E na frente dela, um buraco. Não era grande. Talvez 1 metro de comprimento, meio metro de largura. Raso, cavado às pressas com as próprias mãos, pelo jeito. A terra estava amontoada ao lado, misturada com pedras e raízes. E ao lado do buraco, uma pá velha, enferrujada, caída no chão. Mas não foi o buraco que me fez parar de respirar. Foi o que ela tinha nos braços. Um bebê, enrolado num pano branco. Ou que já foi branco porque agora estava sujo de sangue seco e terra. A criança estava imóvel, pequena demais, frágil demais. A mulher não me viu chegar.
Ela estava curvada sobre o bebê, o corpo tremendo, os ombros chacoalhando num choro silencioso que era pior do que qualquer grito. Ela embalava a criança devagar, como quem embala um sonho que não quer acordar. Desci de branco devagar, sem fazer barulho. As botas afundaram na terra quente, o vento parou de soprar. As cigarras calaram. O mundo inteiro segurou a respiração. Dei 2 passos na direção dela. Ela ouviu. Levantou a cabeça de repente, os olhos arregalados, vermelhos de tanto chorar. O rosto dela era jovem, mas parecia velho, cansado, quebrado. Nossos olhares se encontraram. E naquele instante, eu vi algo que reconheci, algo que eu conhecia bem demais. A dor de quem perdeu tudo. A solidão de quem não tem mais nada a perder. O desespero de quem está no fim da linha, olhando para o abismo, pensando em pular. Ela apertou o bebê contra o peito, como se eu fosse arrancar a criança dela. Os olhos dela eram de bicho acuado. Medo, vergonha, desespero. Vá embora, ela disse, e a voz saiu rouca, quebrada. Vá embora, por favor. Isso aqui não é da conta de ninguém. Fiquei parado. O sol queimava minhas costas. O suor escorria pela testa. Minha boca estava seca, mas não por causa do calor. Olhei para o buraco, olhei para o bebê, olhei para ela e entendi tudo. Meu peito apertou, a garganta fechou, as mãos tremeram, porque naquela cova rasa, naquele pano branco, naquele choro silencioso, eu vi o reflexo de algo que eu também quase fiz, anos atrás. Quando a dor era tanta que parecia mais fácil enterrar tudo do que continuar carregando. Não faz isso, eu disse, e minha voz saiu fraca, quase um sussurro. Ela balançou a cabeça chorando mais forte. Não faz isso, repeti, mais firme dessa vez. Dei mais um passo na direção dela, devagar, como quem se aproxima de um animal ferido. O vento voltou a soprar. As cigarras recomeçaram seu canto desesperado, e o sol continuou queimando implacável sobre aquela cena que parecia arrancada de um pesadelo. Mas eu não ia embora. Não dessa vez. A mulher recuou quando dei mais um passo, arrastando os joelhos na terra quente, apertando o bebê contra o peito, como se aquilo fosse a última coisa que lhe restava no mundo. E talvez fosse mesmo. O senhor não entende, ela disse, a voz embargada, oscilando entre o desespero e a raiva. Não entende nada, vá embora. Por favor, vá embora. Mas eu não podia ir embora. Não conseguia mover as pernas para trás. Não conseguia virar as costas e subir de volta no branco como se nada daquilo estivesse acontecendo. Porque estava. E porque, de alguma forma torta e dolorida, aquilo tinha a ver comigo também. Parei onde estava. Tirei o chapéu devagar, limpei o suor da testa com as costas da mão. O sol continuava impiedoso, mas agora parecia que ele queimava por dentro também. Fiquei ali, de pé, com o chapéu na mão, tentando encontrar palavras que fizessem sentido. Palavras que não machucassem mais do que aquele momento já estava machucando. Eu não vou te julgar, falei finalmente, e minha voz saiu mais baixa do que eu esperava. Não vim aqui para isso. Ela me olhou desconfiada, os olhos inchados, o rosto coberto de lágrimas e poeira. O cabelo dela estava grudado na testa, nos ombros, como cordas escuras que a puxavam para baixo. Ela parecia ter 1000 anos, apesar da juventude. Parecia alguém que já tinha vivido todas as dores do mundo e agora estava ali, no fim de tudo, sem saber mais o que fazer. Então por que não vai embora? Ela perguntou, e a voz dela era quase um grito sufocado. Por que fica aí me olhando? Acha que não sei que é errado? Acha que não sei? Ela começou a chorar de novo, mais forte, e o corpo dela tremeu inteiro. O bebê nos braços dela se mexeu. Foi um movimento mínimo, quase imperceptível, mas eu vi. O pano branco tremeu levemente. E meu coração disparou. A criança está viva, eu disse, e dessa vez dei mais 2 passos rápidos sem pensar. Não!
Ela gritou, se afastando, protegendo o bebê com o corpo. Não chega perto! Não chega! Ele tá vivo, repeti mais alto, apontando para o pano. Eu vi ele mexer. A criança tá respirando. Não importa! Ela berrou, e a dor naquela voz era tão grande que eu senti como um soco no estômago. Não importa, ele nasceu doente, nasceu errado, olha para ele. Ela afastou o pano de repente, num gesto brusco, desesperado, como quem arranca um curativo de uma ferida que nunca vai sarar. E eu vi. O bebê era pequeno, pequeno demais. A pele estava pálida, quase transparente, e o corpinho magro parecia frágil como um passarinho caído do ninho. Os olhos estavam fechados, o rosto crispado numa expressão de dor antiga. Uma das mãozinhas estava aberta, os dedos finos e tortos, e havia algo errado ali. Algo que eu não conseguia nomear, mas que via claramente. A respiração era fraca, irregular. Um sobe e desce desesperado do peito minúsculo. Ele não vai viver, ela disse, e a voz saiu sem força, sem esperança. O médico disse. Disse que ele não ia durar uma semana, que era melhor nem levar para casa, que era melhor deixar na mão de Deus. Ela cobriu o bebê de novo, devagar, com cuidado, como quem cobre um morto. As mãos dela tremiam tanto que mal conseguia segurar o pano. E eu não tenho para onde ir, continuou, olhando para o buraco aos pés dela. Não tenho ninguém, não tenho dinheiro, não tenho nada. Fui expulsa de casa. Meu pai disse que eu trouxe vergonha para a família. Disse que uma filha que engravida sem casar é pior que cadela no cio. Me botou para fora no meio da noite. Eu caminhei muito, até não aguentar mais. Night, ela levantou o rosto para mim e os olhos dela estavam tão fundos, tão vazios, que por um momento achei que ela já tivesse morrido por dentro. Não quero ver ele sofrer, sussurrou. Não quero ver ele se debater, se afogar no próprio corpo, morrer aos poucos enquanto eu não posso fazer nada. É melhor assim, é mais rápido, mais piedoso. O vento soprou mais forte, levantando poeira entre nós. Eu pisquei, protegendo os olhos, mas não desviei o olhar dela. Não podia desviar. Porque se eu desviasse, se eu virasse as costas, se eu subisse no branco e fosse embora, aquela mulher ia enterrar aquele bebê. E eu ia carregar isso para sempre. Não é piedade, eu disse, e minha voz saiu firme, mais firme do que eu me sentia por dentro. É desespero, e desespero faz a gente pensar que o fim é a única saída. Mas não é. Ela balançou a cabeça, chorando em silêncio. O senhor não sabe de nada, murmurou. Não sabe o que é carregar uma vida que não vai viver. Não sabe o que é olhar para uma criança e saber que ela está condenada. Eu respirei fundo. O ar quente queimou meus pulmões. Fechei os olhos por um segundo e, quando abri, falei a verdade que tinha guardado por tanto tempo que quase tinha esquecido dela. Eu sei, disse. Eu sei sim. Ela me olhou confusa, esperando. Faz 15 anos, comecei, e cada palavra custava, como arrancar espinho fincado fundo. Minha esposa morreu de parto. O bebê também. Um menino. Nunca nem chegou a respirar direito. Nasceu roxo, com o cordão enrolado no pescoço. A parteira tentou, o médico tentou, mas não teve jeito. Minha voz falhou. Parei, engoli seco, continuei. Enterrei os dois no mesmo caixão, ela com ele no colo. E depois fiquei sozinho nessa fazenda, me perguntando todo dia por que Deus tinha tirado os dois e me deixado aqui. Para quê? Para trabalhar sozinho? Para envelhecer sozinho? Para morrer sozinho? O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Até o vento parou de soprar. As cigarras calaram de novo. Era como se o mundo inteiro estivesse ouvindo. Teve um dia, continuei, olhando para o chão, para a terra seca e rachada, que eu cavei um buraco também, lá no fundo da propriedade. Peguei a espingarda do meu pai, carreguei ela, sentei na beira do buraco e fiquei olhando para o céu. Achei que era mais fácil, que era o certo, que eu ia encontrar eles do outro lado. Ergui os olhos e olhei para ela. Mas não fiz.
disse. Sabe por quê? Porque meu cachorro veio e sentou do meu lado. Ficou me olhando com aqueles olhos de cachorro que parecem entender tudo. E eu pensei, se eu fizer isso, quem vai cuidar dele? Quem vai dar comida? Quem vai fazer companhia para esse bicho velho que só tem a mim no mundo? Uma lágrima escorreu pelo meu rosto. Não tentei esconder. Parece besteira, né? Viver por causa de um cachorro. Mas foi isso que me segurou. Aquela coisinha pequena, aquela responsabilidade mínima. E depois veio outra, e outra, e outra. E eu fui vivendo. Não porque queria, mas porque tinha que viver. Dei mais um passo na direção dela. Dessa vez ela não recuou. Esse menino tá respirando, falei, apontando para o bebê. O peito dele tá subindo e descendo. O coração dele tá batendo. E enquanto tiver vida, a gente não pode decidir pela morte. Não somos Deus. A gente é só gente assustada, tentando sobreviver num mundo que machuca demais. Ela me olhou, e nos olhos dela vi algo se movendo. Dúvida, esperança, medo. Mas e se ele sofrer? Sussurrou. E se for pior? E se não for? Respondi. E se ele viver? E se ele for mais forte do que todo mundo acha? E se ele te der motivo para continuar? O silêncio voltou, longo, pesado, cheio de perguntas sem resposta. Então, devagar, muito devagar, estendi a mão na direção dela. Me deixa segurar ele, pedi. Só um pouco, deixa eu ver. Ela hesitou, olhou para o bebê, para mim, para o buraco. A luta acontecia dentro dela. Eu via. O desespero contra a esperança, a dor contra a vida. Finalmente, tremendo inteira, ela estendeu os braços e me entregou o bebê. O peso era quase nada. Quando segurei aquele corpinho nos braços, a primeira coisa que pensei foi que não era possível. Não era possível que algo tão leve tivesse o poder de decidir entre a vida e a morte de alguém. Não era possível que aquela coisa frágil, envolta num pano sujo e manchado, pudesse carregar tanto significado. Mas carregava. Segurei o bebê com cuidado, como quem segura porcelana rachada, com medo de que qualquer movimento brusco fizesse tudo se despedaçar. O pano estava úmido de suor e de algo mais. Sangue, talvez, ou apenas a umidade de ter sido carregado contra um corpo desesperado por tanto tempo. Afastei uma ponta do tecido devagar, expondo o rosto da criança. Ele era pequeno, menor do que qualquer bebê que eu já tinha visto. O rosto estava vincado, enrugado, como se já tivesse vivido 100 anos em vez de alguns dias. A pele era pálida, quase cinza, e havia uma tonalidade azulada nos lábios que me fez o coração apertar. Os olhinhos estavam fechados com força, as pálpebras finas como papel de seda. Uma das orelhinhas era menor que a outra, torta, mal formada. Mas o peito subia e descia, fraco, irregular, desesperado, mas subia e descia. Encostei minha mão grande e calejada no peito dele, sentindo. O coração batia. Rápido demais, como o passarinho assustado, mas batia. O calor do corpinho era fraco, quase inexistente, mas estava lá. Vida, teimosa, agarrada com unhas e dentes a um mundo que não parecia querer recebê-la. Ele tá lutando, eu disse, e minha voz saiu rouca. Sente aqui. O coração dele tá brigando para continuar. A mulher se aproximou, hesitante, e colocou a mão junto com a minha no peito do bebê. Ela fechou os olhos quando sentiu as batidas. Uma lágrima nova desceu pelo rosto sujo dela. Eu sei, ela sussurrou. Eu sei que ele tá lutando, por isso que dói tanto, porque ele não desiste. E eu tô desistindo por ele. Olhei para ela. O rosto dela era um mapa de sofrimento. Cada linha, cada mancha de sujeira, cada marca de lágrima, contava uma história que eu não precisava ouvir para entender. Expulsa de casa, sozinha, sem dinheiro, sem esperança. Caminhando sob o sol escaldante, com um bebê doente nos braços, sem destino, sem futuro, apenas andando porque parar significava tomar uma decisão.
E ela tinha tomado. Tinha cavado aquele buraco. Tinha se preparado para o impensável. Até que eu apareci. Qual é o nome dele? Perguntei. Ela piscou, surpresa com a pergunta. Não dei nome, respondeu, a voz trêmula. Achei que não era certo. Dar nome é fazer existir de verdade. E se ele não existir de verdade, é mais fácil deixar ir. Eu assenti devagar. Entendia a lógica torta daquilo, a proteção desesperada contra mais dor. Não nomear para não se apegar, não olhar nos olhos para não ver a alma, não pensar no futuro para não sentir a perda. E você? Perguntei. Qual é o seu nome? Ela me olhou por um longo momento, como se estivesse decidindo se devia responder. Como se dizer o próprio nome fosse entregar uma parte de si mesma que ainda tentava proteger. Maria, disse finalmente. Me chamo Maria. Maria, repeti. E o nome soou estranho no ar quente da tarde. Um nome comum, simples, que milhões de mulheres carregavam. Mas naquele momento, naquele lugar, era único. Era dela, era real. Eu sou João, disse. João Ferreira. Essa fazenda é minha. Fica a uns 3 quilômetros daqui. Ela não respondeu. Apenas olhou para o bebê nos meus braços e depois para o buraco aos nossos pés. Ele nasceu há 4 dias, ela disse de repente, como se precisasse contar, como se guardar aquilo dentro fosse pior que falar. Na beira de uma estrada, debaixo de uma árvore, sozinha. Eu gritei, mas não tinha ninguém, só eu e ele. E quando ele saiu eu soube que tinha algo errado. A cor dele, o jeito que ele chorava, não era choro de bebê normal. Era um gemido, como se ele já tivesse nascido com dor. Ela enxugou o rosto com as costas da mão, deixando um rastro de lama. Consegui carona com um caminhoneiro até a cidade mais próxima. Ele me deixou na porta do postinho de saúde. A enfermeira olhou para o bebê e chamou o médico. O médico examinou, fez uns testes e depois me levou para uma sala. Disse que meu filho tinha... A voz dela falhou. Ela respirou fundo, tentando continuar. Disse que era uma má formação, no coração, nos pulmões, que ele não ia viver muito. 1 semana, talvez 2, se tivesse sorte. Mas que ia sofrer, que ia ser uma agonia. E que não tinha nada que pudesse fazer. Nada. Ela começou a chorar de novo, mas dessa vez era um choro diferente. Não era só desespero, era raiva também. Raiva do médico, da vida, de Deus, de si mesma. Ele me deu uns remédios para dor. Disse para eu levar o menino para casa, deixar ele confortável, esperar. Mas eu não tenho casa, não tenho nada. Saí do postinho sem saber o que fazer. Fiquei andando pela cidade com ele chorando no meu colo. As pessoas olhavam e desviavam. Ninguém parava. Ninguém perguntava. Até que escureceu e eu tive que sair. Comecei a andar pela estrada, sem rumo, só andando. Ela olhou para o horizonte, para o cerrado infinito que se estendia em todas as direções. Dormi debaixo de uma ponte ontem à noite. Ele chorou a noite inteira, aquele choro fino, dolorido, e eu não conseguia fazer nada, só segurar, só esperar. Hoje de manhã, quando o sol nasceu, ele parou de chorar, ficou quieto. Eu pensei que tivesse morrido, quase agradeci. Mas aí ele mexeu, e eu vi que só estava sem força para chorar. Maria olhou para mim, e nos olhos dela havia uma pergunta silenciosa. Continuei andando. Vi sua fazenda longe, pensei em pedir ajuda. Mas aí vi a cerca, vi o pasto vazio e pensei que aquele era o lugar. Um lugar tranquilo, sem barulho, só o vento e o céu. Achei que era digno, achei que era certo. Ela apontou para o buraco. Levei 1 hora para cavar. As mãos sangraram, a terra estava dura, mas consegui. E quando terminei, sentei com ele no colo e tentei me despedir. Mas não conseguia colocar ele ali dentro. Ficava olhando para a carinha dele, para os olhinhos fechados e pensava, como é que uma mãe faz uma coisa dessas?
Ela me encarou e a dor naquele olhar era tão grande que eu senti no meu próprio peito. Mas como é que uma mãe deixa o filho sofrer? Perguntou, e a voz dela era um sussurro rouco. Me diz, como? Fiquei calado por um longo momento. O bebê nos meus braços se mexeu de novo, um movimento pequeno, e a boquinha dele se abriu como se procurasse algo. Leite, calor, mãe. Olha para ele, eu disse baixinho. Olha o que ele está fazendo. Maria olhou, viu a boquinha procurando, o rostinho virando levemente. Ele está com fome, continuei. Ele está pedindo, mesmo doente, mesmo fraco, mesmo condenado. Ele está pedindo para viver. E enquanto ele pedir, a gente não pode negar. Eu me abaixei devagar, ainda segurando o bebê, e peguei o lenço do meu pescoço. Era um lenço velho, desbotado, que eu usava para limpar o suor. Cobri o menino com ele, mais uma camada de proteção contra o sol que ainda queimava. Vem comigo, disse, olhando para Maria. Vem para a fazenda. Tem comida, tem água, tem sombra. Você precisa descansar. Ele precisa mamar. E depois a gente vê. Um dia de cada vez. Uma hora de cada vez. Ela balançou a cabeça. Não posso aceitar caridade, murmurou. Não tenho como pagar. Não pedi pagamento, respondi. Estou oferecendo ajuda. São coisas diferentes. Maria ficou me olhando e eu vi a guerra acontecendo dentro dela. O orgulho contra a necessidade, o medo contra a esperança, o desejo de desistir contra a vontade teimosa de continuar. Por quê? Ela perguntou finalmente. Por que o senhor está fazendo isso? Não me conhece, não sabe quem eu sou. Pode ser que eu seja uma pessoa ruim. Pode ser que... Não importa, cortei. Não importa quem você é, o que você fez, o que você deixou de fazer. Aqui e agora o que importa é isso. Levantei o bebê um pouco, mostrando. Ele está vivo, você está viva, e enquanto tiver vida, tem chance. Pequena, talvez, mas tem. O vento soprou de novo, mais fresco dessa vez, trazendo um cheiro distante de chuva. Olhei para o céu. Nuvens escuras se formavam no horizonte, ainda longe, mas vindo. A primeira chuva depois de meses de seca. Maria seguiu meu olhar, viu as nuvens. E algo no rosto dela mudou. Não foi esperança, ainda não, mas foi menos desespero. Foi uma abertura, uma fresta por onde a luz podia entrar. Tá certo, ela disse, tão baixo que quase não ouvi. Vou com o Senhor. Assenti. Entreguei o bebê de volta para ela, devagar, com cuidado. Ela o segurou contra o peito e pela primeira vez desde que eu a vi, ela beijou a testa do menino. Um beijo demorado, molhado de lágrimas, cheio de todas as coisas que ela não conseguia dizer. Fui até o buraco. Olhei para aquela cova rasa, para a terra revolvida, para a pá velha jogada ao lado. Peguei a pá. Comecei a empurrar a terra de volta, cobrindo o buraco. Maria me observou em silêncio. Quando terminei, alisamos a terra com os pés. O buraco desapareceu, como se nunca tivesse existido. Mas nós dois sabíamos que aquele lugar tinha quase sido um túmulo e que agora, de alguma forma, era outra coisa. Um marco, um ponto de virada. O lugar onde a morte quase venceu, mas não venceu. Vamos, eu disse. Ajudei Maria a subir no branco. Ela montou na frente, segurando o bebê. Eu subi atrás, segurando as rédeas. Tocamos em direção à fazenda. O sol começava a baixar. As sombras ficavam mais longas. E atrás de nós, o buraco vazio testemunhava em silêncio o milagre que quase não aconteceu. A cavalgada até a fazenda foi lenta e silenciosa. Branco conhecia o caminho e eu deixei que ele escolhesse o próprio ritmo. Não havia pressa. Ou melhor, havia toda a urgência do mundo. Aquele bebê precisava de cuidados. Maria precisava descansar, comer, beber, mas ao mesmo tempo eu sentia que aqueles minutos de travessia eram importantes. Como se precisássemos daquele tempo para processar o que tinha acontecido, para entender que tínhamos atravessado uma linha invisível e que não havia mais volta.
Maria ia na minha frente, o corpo tenso, os ombros curvados protegendo o bebê. Ela não falava. Apenas olhava para a frente, para a estrada de terra que serpenteava entre os pastos secos e as árvores retorcidas do cerrado. De vez em quando, olhava para baixo, para o menino nos braços, como se precisasse confirmar que ele ainda estava ali, que ainda respirava. Eu segurava as rédeas com uma mão e mantinha a outra apoiada levemente nas costas dela, não exatamente segurando, mas deixando que ela soubesse que eu estava ali, que se ela caísse, eu seguraria, que ela não estava mais sozinha. O sol descia devagar, pintando o céu de laranja e vermelho. As sombras das árvores se alongavam na terra, formando desenhos estranhos que pareciam se mover conforme avançávamos. O ar começava a esfriar, trazendo um alívio pequeno depois do calor brutal do meio-dia. Ao longe, as nuvens que eu tinha visto no horizonte cresciam, escuras e pesadas, prometendo chuva. Mas ainda não. Ainda demoraria. Quanto falta? Maria perguntou de repente, a voz rouca de tanto chorar. Uns 20 minutos, respondi. Dá para ver a casa quando passar daquela curva ali na frente. Ela assentiu, mas não disse mais nada. Eu via a tensão nos ombros dela, na forma como segurava o bebê. Era o tipo de tensão que vem quando o corpo está no limite, quando já passou do ponto de exaustão, mas continua funcionando porque não tem escolha. Quantos dias ela tinha dormido direito? Quantas refeições tinha perdido? Quanto peso tinha que carregar sozinha antes de chegar àquele ponto, aquele buraco, aquela decisão terrível? Passamos pela curva e a fazenda apareceu. Não era grande coisa. Uma casa simples, de tijolos aparentes, com telhado de barro vermelho e uma varanda na frente onde eu costumava sentar no fim do dia. Ao lado, o galpão onde guardava as ferramentas e a ração. Mais atrás, o curral vazio. Eu tinha vendido a maior parte do gado nos últimos anos porque não conseguia dar conta sozinho. Algumas árvores ao redor da casa, um pé de manga, um jatobá velho, um pequeno pomar que minha esposa tinha plantado e que eu mantinha mais por teimosia que por qualquer outra razão. Tudo estava silencioso. Sempre estava. O silêncio era o morador mais antigo daquela casa. Tinha se mudado para lá 15 anos atrás e nunca mais tinha ido embora. Mas hoje, pela primeira vez em muito tempo, o silêncio seria quebrado. Cheguei perto da casa e desmontei primeiro. Amarrei Branco no poste na frente da varanda e estendi os braços para ajudar Maria a descer. Ela hesitou por um segundo, olhando para a casa como se estivesse avaliando se era seguro, se podia confiar. Então, devagar, se inclinou e deixou que eu a ajudasse. Quando seus pés tocaram o chão, as pernas dela tremeram e quase cederam. Segurei seu braço firme, amparando. Calma, disse. Quando foi a última vez que você comeu? Ela pensou, os olhos vagos. Ontem, acho, ou anteontem. Não lembro. Balancei a cabeça. 4 dias desde o parto, quase sem comer, caminhando sob o sol, carregando um bebê doente. Era um milagre que ela ainda estivesse em pé. Vem, disse, guiando-a para a varanda. Senta aqui. Havia 2 cadeiras de madeira velhas na varanda, com assento de palha desgastada. Maria sentou numa delas devagar, como se o corpo inteiro doesse. Provavelmente doía mesmo. Ela ajeitou o bebê no colo, afastou o pano do rostinho dele e ficou olhando. O menino dormia ou estava inconsciente. Era difícil saber. A respiração continuava irregular, mas estava lá. Entrei na casa. A porta rangeu como sempre rangia. Dentro estava escuro e fresco, as janelas fechadas, mantendo o calor do dia do lado de fora. Acendi a luz, uma lâmpada fraca pendurada no teto, e olhei ao redor. Fazia tempo que eu não via a casa com olhos de visita. Estava tudo limpo, eu mantinha assim porque não suportava bagunça, mas era vazio, austero. As paredes nuas, sem quadros, os móveis básicos, uma mesa, algumas cadeiras, um sofá velho. Na cozinha, apenas o necessário.
Não havia enfeites, não havia flores, não havia nada que indicasse que alguém se importava com aquele lugar, além do básico funcional. Era uma casa de homem sozinho, e doía ver isso tão claramente. Fui direto para a cozinha. Abri a geladeira velha que roncava no canto. Tinha pouca coisa. Ovos, um pedaço de queijo, manteiga, algumas sobras de arroz e feijão. Peguei os ovos, o queijo, coloquei água para ferver. Maria precisava de algo quente, algo que desse força. Enquanto cozinhava, mexendo os ovos na frigideira, esquentando o feijão, preparando café forte e doce, minha mente trabalhava. O bebê precisava de leite, leite materno idealmente, mas Maria estava desnutrida, desidratada. Será que ela conseguia amamentar? E se não conseguisse? A cidade mais próxima ficava a 40 quilômetros. A caminhonete estava quebrada. Branco podia fazer o trajeto, mas levaria horas. Um problema de cada vez, pensei. Primeiro alimentar Maria, depois ver o bebê, depois pensar no resto. Coloquei tudo numa bandeja. Os ovos mexidos, o queijo, pão que eu mesmo tinha feito há 2 dias, o café fumegante. E levei para a varanda. Maria ainda estava na mesma posição, olhando para o menino. Quando coloquei a bandeja na mesinha baixa ao lado dela, ela levantou os olhos, surpresa. "Precisa comer", disse. "Não vai ajudar ninguém se desmaiar." Ela olhou para a comida como se tivesse esquecido o que era comer. Então, devagar, com uma mão só, porque a outra segurava o bebê, pegou um pedaço de pão. Comeu. Devagar no começo, depois mais rápido, com uma fome que estava escondida por debaixo de tudo mais. Sentei na outra cadeira e fiquei olhando. O céu estava cada vez mais escuro, não só pela noite que chegava, mas pelas nuvens pesadas que agora cobriam metade do horizonte. O vento tinha mudado, estava mais forte, mais frio, trazendo aquele cheiro inconfundível de chuva chegando. "Vai chover", Maria disse de repente, entre uma garfada e outra. "Vai", concordei. "Primeira chuva em 4 meses. Ela parou de comer por um momento e olhou para o céu. Minha avó dizia que chuva depois de seca era a bênção de Deus. Dizia que era a forma dele de lembrar que nada é permanente, nem a seca nem a dor. Sua avó era sábia, disse. Era. Maria concordou, e a voz dela ficou mais baixa. Morreu faz 3 anos. Foi a única pessoa que não me julgou quando engravidei. A única que disse que ia me ajudar, mas morreu antes do bebê nascer. Ela voltou a comer, mais devagar agora, como se cada garfada carregasse memórias pesadas. Seu pai... Comecei, mas parei, não sabendo como continuar. Meu pai é um homem de igreja, ela disse, sem olhar para mim. Vai todo domingo, canta no coral, lê a Bíblia antes de dormir, mas quando descobriu que eu estava grávida, não quis nem ouvir minha versão. Disse que eu tinha trazido vergonha, que era uma devassa, uma perdida, nem perguntou quem era o pai, nem quis saber se foi. A voz dela falhou e ela parou de falar. Não precisava continuar. Eu tinha entendido e senti uma raiva surda, quente, crescendo no peito. Raiva daquele homem que se dizia de Deus, mas que tinha expulsado a própria filha. Raiva de um mundo que julgava sem entender, que condenava sem ouvir. Ele está errado, disse, e minha voz saiu mais dura que eu pretendia. Completamente errado, e um dia vai ter que responder por isso. Maria me olhou, os olhos cheios de lágrimas que ela não deixava cair. Não sei se importa mais, sussurrou. Não sei se alguma coisa importa. Importa, disse apontando para o bebê. Ele importa, você importa. Ficamos em silêncio por um tempo. Maria terminou de comer, bebeu o café todo. A cor estava voltando para o rosto dela, devagar. Ela ainda estava exausta, ainda carregava aquele peso nos ombros, mas pelo menos agora tinha comida no estômago. O bebê precisa mamar, eu disse. Você consegue? Você tem leite? Maria olhou para o filho, a expressão incerta. Não sei. Tentei ontem, mas ele não conseguiu pegar. E eu não sei se tenho.
Não sinto nada. Vamos tentar, disse. Vem, entra. Tem um quarto onde você pode ficar mais confortável. Ajudei-a a levantar e a entrar na casa. Atravessamos a sala simples e seguimos pelo corredor estreito. Havia 3 quartos. O meu, que eu não abria para ninguém. O de hóspedes, que nunca tinha hóspedes. E o terceiro, o quarto do bebê que nunca nasceu. Parei na frente da porta. Fazia 15 anos que eu não entrava ali. 15 anos que aquela porta estava fechada. Minha mão tremeu quando segurou a maçaneta. Esse quarto... E comecei, mas a voz falhou. Maria me olhou esperando. Respirei fundo. Girei a maçaneta. A porta abriu com um gemido de dobradiças enferrujadas. O quarto estava exatamente como tinha sido deixado 15 anos atrás. O berço de madeira que eu mesmo tinha feito com as grades torneadas e um moble de passarinhos pendurado em cima. A cômoda pequena, ainda com as roupinhas dobradas dentro, eu sabia porque nunca tinha tirado. As paredes pintadas de azul claro, com nuvenzinhas brancas que minha esposa tinha pintado à mão, cantando enquanto trabalhava. Estava tudo coberto de poeira. Teias de aranha nos cantos, o cheiro de tempo parado, de vida que não aconteceu. Maria entrou devagar, olhando ao redor. Ela não disse nada, mas eu vi o entendimento nos olhos dela. Ela sabia que aquele quarto tinha sido preparado com amor, que tinha esperado por uma vida que nunca chegou, que tinha ficado vazio, trancado, como um túmulo acima da terra. Pode usar, disse minha voz rouca. Vocês podem ficar aqui. Maria se virou para mim, e nos olhos dela havia algo que eu não conseguia nomear. Gratidão, talvez. Ou reconhecimento, ou algo maior, mais profundo, que não tinha nome. Obrigada, ela sussurrou. Assenti, sem confiar na minha voz. Saí do quarto rapidamente, deixando-a sozinha. No corredor, encostei na parede e fechei os olhos. O coração batia forte demais, rápido demais. Memórias que eu tinha trancado junto com aquele quarto agora escapavam pelas frestas. Minha esposa pintando as nuvens, rindo quando errava e tinha que recomeçar. As mãos dela acariciando a barriga redonda, conversando com o bebê que crescia dentro. Os planos que fazíamos, os nomes que discutíamos, o futuro que imaginávamos. Tudo tinha sido arrancado numa noite. Uma noite de dor, de sangue, de gritos que eu ainda ouvia às vezes nos pesadelos. E depois silêncio. O silêncio mais pesado do mundo. Abri os olhos, respirei fundo, empurrei as memórias de volta para onde tinham vindo. Tinha trabalho a fazer. Fui até o depósito nos fundos da casa. Procurei entre as caixas velhas até encontrar o que precisava. Um lampião a gás, porque a luz elétrica daquele quarto tinha pifado anos atrás e eu nunca tinha consertado. Enchi o lampião, acendi, voltei para o quarto. Maria estava sentada na única cadeira, tentando amamentar. Ela tinha aberto o vestido e colocado o bebê no peito, mas o menino não conseguia pegar. A boquinha dele se movia fraca, procurando, mas sem força para sugar. Não está conseguindo, ela disse, a frustração misturada com desespero na voz. Coloquei o lampião na cômoda, iluminando o quarto com uma luz suave e dourada. Espera, disse. Vou buscar água morna e um pano. Às vezes, ajuda a estimular. Voltei para a cozinha, esquentei água, molhei um pano limpo. Voltei para o quarto. Maria aceitou o pano e começou a massagear o seio devagar, como se lembrando de instruções que alguém tinha dado. Depois de alguns minutos, algumas gotas de leite apareceram. Tem leite, ela disse, surpresa e aliviada ao mesmo tempo. Tenta de novo, encorajei. Ela colocou o bebê no peito novamente. Dessa vez, com paciência infinita, com os dedos ajudando a guiar a boquinha, o menino conseguiu pegar. A sucção era fraca, quase imperceptível, mas estava lá. Maria soltou um suspiro que era metade choro, metade riso. Ele tá mamando, sussurrou como se não acreditasse. Tá conseguindo. Fiquei ali por mais alguns minutos observando.
O bebê mamava devagar, parando e recomeçando, mas estava alimentando, estava lutando. Vou deixar vocês descansarem, disse. Qualquer coisa é só chamar, vou estar na sala. Maria assentiu, sem tirar os olhos do filho. Saí do quarto fechando a porta devagar. No corredor, parei e ouvi. O silêncio da casa era diferente agora. Tinha vida dentro dele. Respiração, movimento, possibilidade. Fui para a varanda. A noite tinha chegado completamente. As nuvens cobriam as estrelas. O vento soprava forte, sacudindo as árvores, levantando poeira. E então, finalmente, senti a primeira gota, depois outra, depois 1000. A chuva começou, grossa e pesada, tamborilando no telhado, encharcando a terra seca. O cheiro de terra molhada subiu no ar, forte e bom, cheiro de vida renovada. Fiquei ali na varanda vendo a chuva cair, pensando em buracos que não viraram túmulos, em bebês que lutam mesmo condenados, em mulheres que quase desistem, mas não desistem, em quartos que voltam a ter propósito. E pela primeira vez em 15 anos, chorei. Chorei pela minha esposa, pelo meu filho, por tudo que tinha perdido. E chorei também pelo que tinha encontrado hoje. Não uma substituição. Nunca seria isso, mas uma chance de honrar aquelas vidas dando abrigo a outras. A chuva lavava tudo. A terra, o ar e talvez, só talvez, a minha alma também. A chuva caiu a noite inteira. Não era aquela chuva fina e constante que molha devagar. Era tempestade. O tipo de chuva que vem com raiva, acumulada depois de meses de seca, como se o céu estivesse descarregando toda a frustração guardada de uma vez só. Os relâmpagos cortavam a escuridão com frequência, iluminando o cerrado por segundos inteiros antes de mergulhar tudo de volta na noite. Os trovões vinham logo em seguida, estrondos que faziam a casa tremer, que acordavam ecos nas paredes. Eu não dormi. Fiquei na sala, sentado no sofá velho, ouvindo a chuva, os trovões e principalmente os sons que vinham do quarto no fim do corredor. O choro fraco do bebê que surgia de tempos em tempos, os passos de Maria caminhando de um lado para o outro, embalando. A voz dela cantarolando baixinho canções de ninar que eu mal conseguia ouvir, mas que sabia que estavam lá. Cada vez que o bebê chorava, eu me levantava, pronto para ir ajudar. Mas então o choro cessava e eu ouvia Maria acalmando e voltava a sentar. Ela estava lidando, estava sendo mãe, apesar de tudo, apesar do desespero, apesar do medo, apesar da sentença de morte que o médico tinha pronunciado. Por volta das 3 da manhã, o choro do bebê mudou. Não era mais aquele gemido fraco e intermitente. Era algo diferente, mais agudo, mais urgente. Um choro de dor que fazia o coração apertar só de ouvir. Levantei imediatamente e fui até o quarto. Bati de leve na porta. Maria, tá tudo bem? Silêncio por um momento. Depois a voz dela trêmula. Não sei. Ele tá chorando diferente, tá mais quente. Acho que tá com febre. Abri a porta. O lampião ainda estava aceso, a luz dourada tremendo com a corrente de ar. Maria estava de pé perto do berço, segurando o bebê contra o peito, balançando nervosamente. O rosto dela estava pálido, os olhos arregalados de pânico. Me deixa ver, disse, me aproximando. Ela me passou o bebê, relutante. Segurei o menino com cuidado. Ele estava quente demais. A pele, que antes era fria, agora queimava. O rostinho estava vermelho, contraído, e os lábios tinham aquela coloração azulada de novo, mais pronunciada. Ele está com febre alta, confirmei, tentando manter a voz calma, apesar do medo que subia na garganta. Precisa esfriar. Água morna, panos úmidos. Vai piorar? Maria perguntou, a voz quebrando. Vai morrer? É agora? Já chegou a hora? Não, disse firme, olhando nos olhos dela. Não é agora, não hoje. Vamos lutar. Saí do quarto com o bebê, Maria me seguindo de perto. Fomos para a cozinha. Acendi todas as luzes.
Coloquei água morna numa bacia, peguei toalhas limpas, tirei a roupinha do bebê com cuidado e comecei a passar os panos úmidos no corpinho pequeno, esfriando devagar. O menino chorava, aquele choro que cortava a alma. Mas era choro de quem luta, de quem resiste. Segura ele assim, instruí Maria, mostrando como segurar a cabeça enquanto eu continuava passando os panos. Conversa com ele, deixa ele ouvir sua voz, é importante. Maria segurou o filho, as mãos tremendo, e começou a falar. Tá tudo bem, meu filho, tá tudo bem. Mamãe tá aqui, você vai ficar bom, vai ficar forte. Você é forte, sabia? Mais forte do que qualquer um acha, mais forte do que eu. A voz dela estava embargada, mas ela continuava falando, e eu via algo acontecendo ali, algo mudando. Ela não estava mais se despedindo, estava se conectando, estava aceitando o papel de mãe, não da mãe que enterra, mas da mãe que protege, que luta, que não desiste. Trabalhamos juntos por mais de 1 hora, passando os panos, trocando a água quando esquentava, verificando a temperatura. Devagar, muito devagar, a febre começou a ceder. O rostinho do bebê ficou menos vermelho, o choro diminuiu, ficou mais fraco, até que ele adormeceu, exausto. Ele está dormindo, Maria sussurrou como se tivesse medo de acordá-lo. Tá, confirmei. O corpo dele está cansado. Deixa ele descansar. Voltamos para o quarto. Maria deitou o bebê no berço com um cuidado infinito, como se ele fosse feito de vidro. Depois ficou ali, de pé, olhando, com uma mão no peito do menino, sentindo a respiração. Eu pensei que ia perder ele, ela disse, sem tirar os olhos do filho. Quando começou a febre, eu pensei, é agora, é assim que acaba. E eu fiquei com tanto medo. Ela se virou para mim e nos olhos dela havia lágrimas. Mas sabe o que eu senti mais? Mais do que medo? Raiva. Raiva de perder ele, raiva de não ter mais tempo, raiva de que o mundo ia tirar meu filho de mim antes mesmo de eu ter chance de conhecer ele de verdade. Ela enxugou as lágrimas com as costas da mão. E aí eu entendi que não quero que ele morra, mesmo que seja só mais um dia, mais 1 hora, mais 1 minuto. Eu quero cada segundo, porque ele é meu e eu sou dele. E isso é maior que qualquer médico, qualquer diagnóstico, qualquer sentença. Fiquei calado porque não havia o que dizer. Ela tinha chegado sozinha onde precisava chegar. Tinha atravessado o desespero e encontrado do outro lado algo que não esperava. Amor. Amor que dói, amor que assusta, amor que não faz sentido, mas amor que não se nega, que não se esconde, que não desiste. Você vai ser uma boa mãe, disse finalmente. Ela riu, um riso baixo e sem humor. Boa mãe não enterra o filho vivo. Boa mãe é aquela que mesmo no desespero consegue voltar, respondi. Você voltou, e tá aqui, e tá lutando. Isso é o que importa. Maria ficou olhando para o bebê dormindo. A respiração dele era irregular, mas estava lá, persistente, teimosa. Ele precisa de um nome, ela disse de repente. Olhei para ela surpreso. Pensei que você tinha dito... Eu sei o que disse, mas mudei de ideia. Ele merece um nome. Merece existir de verdade. Ela pensou por um momento mordendo o lábio. Gabriel, disse finalmente. Vou chamar ele de Gabriel. Significa homem de Deus, mensageiro. Achei apropriado porque ele me trouxe uma mensagem hoje. Me ensinou algo que eu tinha esquecido. Gabriel é um bom nome, concordei. Maria sorriu pela primeira vez desde que eu a encontrei. Foi um sorriso pequeno, cansado, mas real. Gabriel, ela repetiu, testando o nome na voz. Meu Gabriel. Deixei-a sozinha depois disso. Voltei para a sala, mas sabia que não ia dormir. Continuei sentado no sofá, ouvindo a chuva que ainda caía lá fora, mais fraca agora, mas constante. As horas passaram devagar. A noite foi longa, pesada, cheia de pequenos sobressaltos.
De vez em quando, eu ouvia Gabriel chorar. Não mais aquele choro de dor, mas o choro normal de bebê pedindo atenção, comida, colo. E ouvia Maria respondendo, acalmando, cuidando. Eu ficava ali no escuro da sala e pensava em como a vida era estranha. Ontem de manhã eu era apenas um velho fazendeiro solitário voltando da lida, pensando em nada. E agora havia uma mulher e um bebê na minha casa, no quarto que eu tinha trancado por 15 anos, usando as coisas que eu tinha guardado para um filho que nunca respirou. Deveria doer, deveria ser insuportável, mas não era. Era estranho, era desconfortável, era assustador, porque significava deixar o luto entrar em lugares que eu tinha protegido com tanto cuidado. Mas não era ruim, era outra coisa. Era como se aquele quarto, aquelas coisas, aquela dor guardada por tanto tempo, finalmente tivessem encontrado um propósito. Não estava sendo substituído. Meu filho, minha esposa, eles eram únicos e insubstituíveis, mas estava sendo honrado através de ajudar outras vidas que precisavam. Por volta das 5 da manhã, a chuva parou. O silêncio que veio depois era diferente do silêncio de antes da chuva. Era mais fresco, mais limpo, mais vivo. O mundo lá fora estava lavado, renovado. Me levantei do sofá e fui até a janela. O céu começava a clarear no horizonte, aquele cinza pálido que antecede o amanhecer. A terra lá fora estava encharcada, brilhando, exalando aquele cheiro bom de terra molhada. As poças d'água refletiam a luz fraca do céu nascente. Ouvi passos atrás de mim. Me virei. Maria estava ali, na porta da sala, com Gabriel nos braços. Ela estava descalça, o cabelo solto e bagunçado, o vestido amarrotado. Mas havia algo diferente nela. Uma luz nos olhos que não estava lá antes. Não consegui dormir, ela disse baixinho, para não acordar o bebê que finalmente dormia tranquilo. Eu também não, respondi. Ela veio até a janela e ficou do meu lado, olhando lá para fora. Choveu muito, observou. Primeira chuva em meses, a terra estava precisando. Ficamos ali em silêncio por um tempo, apenas olhando o dia nascer. Gabriel dormia nos braços dela, o rostinho tranquilo, a respiração suave. Obrigada, Maria disse de repente sem olhar para mim. Por tudo, por ter parado, por ter impedido, por ter trazido a gente para cá, por ter ficado acordado a noite toda, mesmo sem precisar, por ter dado uma chance para o Gabriel e para mim. Eu não sabia o que responder. Fiquei olhando para a luz que crescia no horizonte, pintando o céu de rosa e dourado. Você me deu uma chance também, disse finalmente. Uma chance de voltar a sentir que essa casa não é só um túmulo, que esses quartos não são só vazios, que essa vida não acabou quando achei que tinha acabado. Maria me olhou e havia compreensão naquele olhar. A compreensão de alguém que conhece a perda, que conhece a dor, que sabe o peso de continuar quando tudo dói. A gente está ferido, ela disse baixinho. Os dois, ferido de jeitos diferentes, mas ferido igual. É, concordei. Mas ferida não é sentença de morte. É só uma coisa que a gente carrega enquanto continua andando. O sol começou a aparecer no horizonte, uma bola de fogo lenta subindo no céu limpo depois da tempestade. A luz dourada banhou a terra molhada, fazendo tudo brilhar. Gabriel se mexeu nos braços de Maria, abrindo os olhinhos pela primeira vez desde que eu o tinha visto. Eram olhos escuros, profundos, que olhavam sem foco, mas que estavam ali, vivos, presentes. Bom dia, Gabriel, Maria sussurrou, beijando a testa do filho. Bem-vindo ao seu primeiro amanhecer. E naquele momento, vendo aquela mãe com aquele bebê, iluminados pela luz dourada do nascer do sol, depois de uma noite inteira de luta e vigília, eu senti algo que não sentia há muito tempo. Esperança. Não a esperança ingênua de que tudo vai ficar bem, mas a esperança teimosa de que vale a pena continuar, que cada dia ganho é uma vitória.
que cada respiração importa, que a vida, mesmo frágil, mesmo condenada, mesmo improvável, a vida ainda é sagrada. Vai ser um dia quente, disse olhando o céu, mas a terra está molhada agora. Vai ter broto verde brotando antes do meio-dia. Vida insistindo em brotar, Maria disse olhando para Gabriel. É, concordei. Sempre insiste, mesmo quando a gente acha que não devia, mesmo quando não faz sentido, a vida é teimosa assim. Ficamos ali, os três, vendo o sol subir. Uma mãe, um bebê e um velho fazendeiro. Unidos por acidente, por desespero, por destino, ou talvez por algo maior, algo que a gente não entende, mas que aceita porque não tem escolha. E lá fora, na terra molhada, eu já podia ver. Pequenos brotos verdes começando a furar o chão. Vida brotando, vida insistindo, sempre insiste. Os dias que se seguiram foram os mais estranhos da minha vida, não estranhos de ruim. Estranhos de diferente, de quebra de rotina, de sons novos numa casa que há tanto tempo só conhecia silêncio. Estranhos de ter que pensar em outras pessoas, de ter que ajustar meus horários, minhas tarefas, minha forma de existir que por 15 anos tinha sido só minha, só para mim, só sobre sobreviver. Agora tinha gente, tinha necessidades, tinha vida acontecendo dentro das paredes que eu tinha transformado em fortaleza contra o mundo. No primeiro dia depois da chuva, acordei cedo como sempre. O corpo acostumado a levantar antes do sol não sabe fazer diferente. Mas quando fui para a cozinha fazer café, Maria já estava lá. Ela tinha Gabriel nos braços e estava olhando para o fogão velho como se fosse um quebra-cabeça impossível de resolver. Não sei acender, ela disse quando me viu, meio envergonhada. Tentei, mas não consegui. Era fogão a lenha, desses antigos que ninguém mais usa. Eu tinha um a gás também, mas o de lenha era o que eu preferia. Mantinha a casa aquecida nas manhãs frias, e havia algo reconfortante no ritual de acender o fogo, alimentar as chamas, esperar a água ferver. Vem, disse, eu ensino. Mostrei como colocar a lenha seca, como fazer a cama de gravetos, como acender o fósforo no lugar certo. Maria observava atenta, balançando Gabriel devagar enquanto prestava atenção em cada movimento. Minha avó tinha um fogão assim, ela disse, mas eu era pequena, nunca aprendi direito. Não é difícil, respondi. Só precisa de paciência, fogo não se apressa. Fizemos café juntos naquela manhã. Eu acendendo o fogão, ela esquentando o leite para misturar, porque café puro estava muito forte para ela, pelo menos por enquanto. Gabriel dormia nos braços dela, aquele sono profundo de bebê que parece morte, mas é só cansaço. Tomamos o café na varanda, vendo o cerrado acordar. A chuva tinha transformado tudo. O que antes era seco e marrom, agora tinha pontos de verde por toda a parte. Os brotos que eu tinha visto nascer ontem já estavam mais altos, mais vivos. As árvores pareciam menos cansadas. Até os pássaros cantavam diferente, mais animados, como se celebrassem. É bonito aqui, Maria disse de repente, os olhos percorrendo a paisagem. Mesmo sendo tão isolado, tem uma paz que eu nunca senti antes. Paz ou solidão depende do dia, respondi. É diferente da cidade, ela continuou. Lá, você está sempre cercado de gente, mas se sente sozinho do mesmo jeito. Aqui você está sozinho de verdade, mas não parece tão... não sei, não parece tão pesado. Entendi o que ela queria dizer. A solidão da cidade é diferente. É a solidão de estar perdido no meio da multidão. Aqui, a solidão era honesta. Você estava sozinho porque estava fisicamente sozinho. Não havia pretensão, não havia máscara. Era o que era. Depois do café, fui fazer a lida. Tinha cerca para verificar depois da chuva. Sempre tem estaca que afunda, arame que arrebenta. Tinha que ver se os bebedouros estavam cheios, se o pouco gado que me restava estava bem. Trabalho nunca acaba numa fazenda.
mesmo numa pequena como a minha, mesmo com poucos animais. Posso ajudar? Maria perguntou quando me viu me preparando para sair. Olhei para ela, surpreso. Ela ainda estava fraca, ainda se recuperando do parto, dos dias na estrada, da desnutrição. E tinha um bebê para cuidar. Não precisa, disse. Você precisa descansar. Ficar parada é pior, ela respondeu, com uma determinação na voz que eu não esperava. Ficar parada me faz pensar demais, e quando penso demais, volto para aquele lugar, para aquele buraco. Preciso me ocupar, por favor. Entendi. Conhecia bem aquilo. O perigo de ficar parado com os próprios pensamentos. As memórias que atacam quando você baixa a guarda. O desespero que volta quando você tem tempo demais para lembrar. Tá bom, concordei. Mas Gabriel, levo ele comigo. Posso fazer um tipóia com o pano. Minha avó me ensinou. Dizia que mulher de roça não para de trabalhar só porque tem bebê. Aprende a carregar os dois, o bebê e o trabalho. E foi o que ela fez. Amarrou o pano de um jeito específico, cruzando nas costas, fazendo uma espécie de bolsa na frente, onde Gabriel ficava aconchegado contra o peito dela. O menino parecia gostar. Ficava quieto lá, embalado pelos movimentos, ouvindo as batidas do coração da mãe. Fomos juntos verificar as cercas. Eu na frente, Maria atrás, caminhando devagar pela terra molhada. O sol já estava forte, secando as poças, fazendo vapor subir do chão. As cigarras tinham recomeçado seu canto interminável. Maria não reclamou do calor, da caminhada, do trabalho. Quando eu parava para martelar uma estaca, ela segurava os pregos. Quando eu esticava o arame, ela segurava o alicate. Não falávamos muito, não precisava. Havia algo confortável naquele silêncio compartilhado, naquele trabalho feito em conjunto. Você sempre viveu aqui? Ela perguntou em determinado momento, enquanto descansávamos debaixo de uma árvore, bebendo água de uma garrafa que eu tinha trazido. Nasci aqui, respondi. Meu pai tocava essa fazenda. O pai dele antes dele. Quando meu pai morreu, fiquei com tudo. Era só eu, filho único. Pensei em vender, ir para a cidade, mas não consegui. Aqui é tudo que eu conheço. É minha vida inteira. E sua esposa? Ela era daqui também? A pergunta me pegou desprevenido. Ninguém perguntava sobre ela. Ninguém sabia direito da história, e os poucos que sabiam tinham aprendido a não tocar no assunto. Não, disse depois de um momento. Ela era da cidade. Conheci ela numa feira de gado. Ela tinha ido com o pai, que era veterinário. A gente conversou, nos vimos de novo e aconteceu. Ela veio morar aqui comigo depois de casar. Deixou tudo para trás. A família não gostou. Achavam que ela estava jogando a vida fora, vindo para o meio do nada com um caipira. Maria ficou quieta, esperando que eu continuasse. Mas ela gostava daqui, continuei, olhando para o horizonte. Dizia que aqui ela conseguia respirar de verdade, que a cidade era uma prisão bonita, mas prisão do mesmo jeito. Ela plantou aquelas árvores perto da casa. Fez o pomar, pintou o quarto do bebê, tinha planos, tantos planos. Minha voz falhou. Parei de falar. E daí perdeu tudo numa noite. Maria completou baixinho. Confirmei. Numa noite. E o que sobrou foi isso. Eu. A fazenda. O silêncio. Gabriel começou a choramingar e Maria abriu o vestido para amamentar. Eu desviei o olhar, dando privacidade, mas pude ouvir quando o bebê começou a mamar. O som pequeno de sucção, o suspiro de contentamento de Maria. Sabe o que é mais estranho? Ela disse depois de um tempo. É que a gente sobrevive, mesmo quando acha que não vai, mesmo quando não quer. O corpo continua funcionando, o coração continua batendo. E aí você olha e já se passaram dias, semanas, meses, e você ainda está aqui. Não sabe bem como, mas está. É verdade, concordei. A gente é mais forte do que pensa, ou mais teimoso, não sei qual. Ela riu, um som baixo e cansado. Teimoso.
definitivamente teimoso. Voltamos para casa quando o sol estava no meio do céu. O calor já insuportável. Maria estava visivelmente exausta, o rosto vermelho, o cabelo grudado na testa de suor. Mas havia algo diferente nela, uma dignidade, um propósito. Como se o trabalho físico, o cansaço do corpo, tivesse acalmado um pouco a tempestade da mente. Passamos o resto da tarde dentro de casa, fugindo do calor. Eu consertando algumas ferramentas na mesa da cozinha. Maria descansando no quarto, com Gabriel dormindo no berço ao lado. De vez em quando eu ouvia ela cantando baixinho, canções de ninar que a avó dela devia ter ensinado. À tarde, ensinei Maria a fazer pão. Ela nunca tinha feito, apesar de ter visto a avó fazer centenas de vezes. Mostrei como sovar a massa, como deixar crescer, como assar no forno do fogão a lenha, controlando a temperatura só pelo calor que sentia ao aproximar a mão. Tem que sentir, expliquei. Não é ciência exata. É conversa entre você e a massa. Você vai aprendendo o que ela precisa. Maria colocava as mãos na massa com cuidado no começo, hesitante. Mas depois foi pegando jeito, sovando com mais confiança, amassando, moldando. Havia concentração no rosto dela e algo mais. Satisfação. A satisfação simples de criar algo com as próprias mãos. Quando o pão ficou pronto, saindo do forno dourado e perfumado, ela sorriu. Um sorriso genuíno, de orgulho. Eu fiz isso, ela disse, quase não acreditando. Fez, confirmei. E ficou bom. Comemos o pão ainda quente, com manteiga que eu mesmo tinha feito. Simples, básico, mas gostoso, do jeito que só comida feita em casa sabe ser. Gosto daqui, Maria disse de repente no meio do jantar. Gosto de acordar e ter trabalho para fazer. Gosto de aprender coisas novas. Gosto de me sentir útil. Faz tempo que não me sinto assim. Você é útil, respondi. E bem-vinda, pelo tempo que quiser ficar. Ela me olhou, os olhos brilhando com lágrimas que não caíram. Não sei quanto tempo tenho, disse baixinho. Gabriel, o médico disse. Médico não é Deus, cortei. Ele pode estar errado. Já vi animais que o veterinário condenou e que viveram anos. Já vi plantas que pareciam mortas e que brotaram de novo. A vida surpreende. E se não surpreender? E se o médico estiver certo? Respirei fundo. Então a gente aproveita cada dia, cada hora, cada minuto. E quando chegar a hora, se chegar, a gente garante que não foi em vão, que ele viveu, que foi amado, que importou. Maria assentiu devagar, enxugando os olhos. Naquela noite, antes de dormir, fui verificar o quarto. Maria estava deitada na cama velha, com Gabriel ao lado, os dois dormindo. Ela tinha improvisado uma proteção com travesseiros para o bebê não cair e dormia de lado, com uma mão sobre o peito do filho, sentindo a respiração. Fiquei ali na porta por um momento, apenas observando. Aquele quarto que por tanto tempo tinha sido um mausoléu agora tinha vida, tinha mãe e filho, tinha respiração, movimento, calor, e em vez de doer, como eu achei que doeria, havia uma paz estranha, como se minha esposa, onde quer que estivesse, aprovasse. Como se ela entendesse que aquilo não era traição, não era esquecimento, era honra, era dar propósito à dor. Fechei a porta devagar e voltei para meu quarto. Naquela noite, dormi sem pesadelos pela primeira vez em muito tempo. E no dia seguinte, quando acordei com o som de Maria acendendo o fogão a lenha, com o cheiro de café fresco enchendo a casa, com o choro manhoso de Gabriel pedindo mama, quando acordei para isso, entendi que algo tinha mudado. A fazenda não era mais só minha. A solidão não era mais absoluta. E a vida, aquela coisa teimosa e insistente, tinha encontrado uma forma de entrar nas brechas que eu tinha deixado abertas sem perceber. Os dias continuaram assim, trabalhando juntos, aprendendo juntos, existindo juntos. Maria ganhava força a cada dia. O rosto dela, que tinha sido tão pálido e doente, agora tinha cor.
Os olhos que tinham sido tão vazios agora brilhavam. Ela ainda carregava tristeza, sempre carregaria. Mas não era mais só tristeza. Era tristeza misturada com outras coisas. Esperança, gratidão, propósito e Gabriel. Gabriel lutava. Alguns dias eram bons. Ele mamava bem, dormia tranquilo, até sorria. Daqueles sorrisos de bebê que podem ser só gases, mas que a gente escolhe acreditar que são alegria. Outros dias eram ruins, febre, choro inconsolável, aquela respiração difícil que fazia o coração apertar. Mas ele lutava, dia após dia, respiração após respiração. E nós lutávamos com ele, os três. Uma família improvisada, junta por acaso e necessidade, mas família do mesmo jeito. Uma família que aprendia todos os dias que às vezes a maior vitória não é vencer a morte, é viver bem o tempo que se tem, por menor que seja. 3 semanas se passaram, 21 dias, desde que encontrei Maria ajoelhada na beira daquele buraco. 21 dias, desde que segurei Gabriel pela primeira vez e senti aquele coração pequeno batendo contra todas as probabilidades. 21 dias que transformaram minha fazenda silenciosa em algo que eu não sabia mais nomear, mas que sentia ser necessário. O cerrado tinha explodido em vida depois da chuva. Verde por toda parte, onde antes só havia marrom e cinza. As árvores tinham brotado folhas novas. O capim crescia alto e vigoroso. E naquele lugar onde Maria tinha cavado a cova, onde eu tinha empurrado a terra de volta e alisado o chão, naquele lugar exato, flores tinham nascido. Não sei como. Não tinha plantado nada ali, Maria também não, mas as flores estavam lá. Pequenas, brancas, delicadas, crescendo em volta do local como se marcassem algo sagrado. Como se a terra soubesse que ali tinha acontecido algo importante, uma escolha, uma virada. Maria via as flores todos os dias. Toda tarde, depois da lida, ela caminhava até lá com Gabriel nos braços. Ficava parada, olhando, às vezes falando baixinho. Não sei se com o filho, consigo mesma ou com Deus. Eu nunca perguntava. Alguns rituais são íntimos demais para serem compartilhados. Gabriel continuava frágil. Não tinha havido milagre. Ele não tinha acordado um dia curado, forte, rosado como os bebês dos comerciais de televisão. Não. Ele continuava pequeno demais, pálido demais, com aquela respiração irregular que nos mantinha sempre alerta. Mas ele crescia. Grama a grama, dia a dia, ele ganhava peso. Os deditos que eram tão finos agora tinham um pouco mais de carne. O rosto que era só osso agora tinha bochechas pequenas mas reais. E os olhos? Os olhos dele tinham mudado completamente. No começo eram vidrados, sem foco, olhando sem ver. Agora eles acompanhavam. Quando Maria se movia pelo quarto, os olhinhos escuros de Gabriel seguiam. Quando eu chegava perto, ele me olhava, estudava meu rosto como se tentasse memorizar. E às vezes, não sempre, mas às vezes, quando alguém falava com ele, os olhinhos brilhavam com algo que parecia compreensão. "Ele está vendo a gente", Maria disse uma manhã, maravilhada, enquanto Gabriel a observava mamar. "De verdade. Ele me reconhece?" "Reconhece sim", concordei. "Você é o mundo dele." Ela beijou a testa do filho, os olhos marejados. "Eu quase tirei esse mundo dele", sussurrou. "Quase tirei tudo." "Mas não tirou", respondi firme. "Isso é o que importa, não o que você quase fez, o que você fez de verdade. E o que fez foi escolher a vida, foi lutar, foi ficar." Naquela semana começamos uma nova rotina. Todas as manhãs, depois do café, eu levava Maria e Gabriel para conhecer a fazenda de verdade. Não só o trabalho, mas a terra. Caminhávamos pelos pastos, eu mostrando as árvores que meu avô tinha plantado. O córrego que corria nos fundos, cheio agora depois da chuva. O lugar onde minha esposa gostava de sentar para ver o pôr do sol.
Eu contava histórias, histórias da minha infância, do meu pai, dos anos de fartura e dos anos de dificuldade. Maria ouvia tudo, fazendo perguntas, interessada de verdade. E Gabriel ia no tipóia, embalado pela caminhada, pelos sons da natureza, pelo vento que bagunçava os cabelos da mãe. Por que você nunca contratou ajuda? Maria perguntou um dia, enquanto caminhávamos pela divisa norte da propriedade. Para trabalhar aqui, deve ser difícil fazer tudo sozinho. Tentei, respondi. Logo depois que fiquei sozinho, contratei 2 peões, bons trabalhadores, mas não aguentei. Não aguentava ter gente na casa, ter que conversar, ter que dividir os espaços. Me sentia invadido. Então mandei embora e aprendi a fazer tudo sozinho. E agora? Ela perguntou. A gente está invadindo? Pensei antes de responder. No começo pensei que sim, admiti. Nos primeiros dias acordava e levava 1 segundo para lembrar que tinha gente aqui. E o primeiro instinto era rejeitar, querer voltar para o silêncio, para a solidão que era segura, conhecida. Mas parei de andar. Olhei para ela, para Gabriel dormindo contra o peito dela. Mas agora não parece invasão, parece que a casa estava esperando, como se soubesse que um dia ia ter gente de novo, gente certa. Maria sorriu, aquele sorriso pequeno e triste que ela tinha desenvolvido, tristeza misturada com gratidão. Obrigada por deixar a gente ser a gente certa, ela disse. Continuamos a caminhada. O sol estava alto, quente, mas não opressivo. Uma brisa suave trazia o cheiro de capim e terra úmida. Ao longe, pássaros cantavam. Bentivis, sabiás, rolinhas. A vida se espalhava por toda parte. Chegamos ao local que eu queria mostrar. Uma clareira no meio do cerrado, onde as árvores formavam quase um círculo perfeito, deixando o céu aberto no centro. O chão era coberto de grama macia, verde e esmeralda depois das chuvas. Um córrego pequeno passava por um lado, cantando sua música eterna sobre as pedras. Esse lugar, disse olhando ao redor, é o meu lugar favorito na fazenda. Minha esposa descobriu primeiro, disse que era mágico. Vinha aqui sozinha às vezes, só para pensar, para respirar. Depois do parto dela, depois de enterrar ela e o bebê, eu vim aqui também. Fiquei o dia inteiro, a noite inteira, tentando entender, tentando aceitar. Maria ficou quieta, sentindo o peso daquelas palavras. E conseguiu aceitar? Não, respondi honesto. Não consigo até hoje. Não acho que a gente aceita a perda assim. A gente só aprende a carregar. Fica mais leve com o tempo, dizem, mas não sei. Para mim parece que só ficou mais familiar, não menos pesado, só mais conhecido. Sentamos na grama, lado a lado. Gabriel acordou e Maria o tirou do tipóia para deixá-lo sentir o sol no rosto. Ela o deitou sobre um pano no chão e ficamos olhando ele se mexer, os bracinhos agitando no ar, as perninhas chutando. Ele está mais forte, Maria observou, tocando delicadamente o peito do filho. Sinto. A respiração está melhor. O coração não dispara tanto. Era verdade. Eu também tinha notado. Gabriel ainda tinha seus episódios ruins. Noites difíceis, febres súbitas, aquele choro de dor que cortava a alma. Mas os intervalos entre os episódios estavam maiores. E nos dias bons, ele estava cada vez mais presente, mais vivo. Talvez o médico estivesse errado, Maria disse, uma esperança perigosa brilhando na voz. Talvez Gabriel seja mais forte do que qualquer um imaginou. Talvez. Cortei suavemente. Mas talvez não. Não podemos apostar tudo no talvez, Maria. Precisamos estar prontos para o que vier. Ela me olhou e vi o medo voltar aos olhos dela. Como? Como a gente se prepara para perder alguém? Você conseguiu? Não, admiti. Não consegui. E quando aconteceu, me destruiu. Passei anos destruído. Ainda estou, de certa forma. Mas aprendi algo nesse tempo todo. Respirei fundo antes de continuar.
Aprendi que a gente não se prepara para a perda. Isso é impossível. Mas a gente pode garantir que, se acontecer, não deixamos nada sem fazer, nada sem dizer. A gente ama completamente enquanto pode, cuida completamente, vive completamente, para que no fim, se o fim vier, a gente saiba que deu tudo, que não ficou nada pendente. Maria olhou para Gabriel, as lágrimas escorrendo livres agora. Eu amo ele, ela sussurrou. Tanto. Não sabia que podia amar assim, que podia doer tanto e ser bom ao mesmo tempo. É isso que é ser mãe, disse. É ter o coração andando fora do corpo, vulnerável, exposto, mas vivo. Ficamos ali por horas, vendo Gabriel descobrir o mundo, as folhas que balançavam no vento, a luz filtrada pelas árvores, os sons dos pássaros. Ele tentava acompanhar tudo com os olhinhos, a boquinha abrindo em pequenos ós de surpresa. E toda vez que ele fazia algo novo, por menor que fosse, Maria sorria. Aquele sorriso que dói e cura ao mesmo tempo. No caminho de volta, ela falou sobre o pai dela. Penso nele às vezes, disse. Me pergunto se ele pensa em mim, se arrepende, se um dia vai querer conhecer o neto. E você? Quer que ele conheça? Ela ficou em silêncio por um longo tempo. Não sei. Tem uma parte de mim que quer mostrar Gabriel para ele e dizer: olha o que você chamou de vergonha. Olha como ele é lindo. Olha como ele luta. Mas tem outra parte que nunca quer que ele chegue perto, que nunca quer dar a ele a chance de julgar meu filho do jeito que julgou a mim. É seu direito, disse, proteger Gabriel de quem pode machucá-lo, mesmo que seja família. Família machuca mais, né? Ela disse, a voz amarga. Porque a gente espera que eles amem a gente. E quando não amam, dói mais fundo. Assenti. Conhecia aquela dor de outra forma. A família da minha esposa nunca tinha me aceitado de verdade. E depois da morte dela, tinham sumido completamente. Como se eu fosse o culpado, como se eu tivesse roubado ela deles e depois deixado ela morrer. Mas a gente faz família de outras formas também, disse. Não só sangue, escolha também, presença também. Maria me olhou de lado, um meio sorriso nos lábios. A gente é família agora? É isso que o senhor está dizendo? Pensei na pergunta. Era isso. Uma família improvisada, estranha, formada por acidente e desespero. Mas quando olhei para ela, para Gabriel dormindo no tipóia, para os 21 dias que tínhamos vivido juntos, trabalhando, cuidando, sobrevivendo, não consegui chamar de outra coisa. Acho que sim, respondi, do jeito torto que essas coisas acontecem. Mas sim. Ela parou de andar, me olhou de frente, os olhos cheios de emoção. Obrigada, disse, e a voz saiu rouca. Obrigada por nos dar isso. Uma família, um lugar, uma chance. Não consegui responder. Apenas assenti e continuamos andando. Naquela noite, depois do jantar, sentamos na varanda como tínhamos começado a fazer toda a noite. Maria amamentava Gabriel enquanto o sol se punha, pintando o céu de laranja e roxo. Eu ficava na outra cadeira, fumando meu cachimbo. Um hábito antigo que tinha abandonado, mas que voltou nesses dias, porque havia algo confortável no ritual. Preciso te contar uma coisa, Maria disse de repente, quebrando o silêncio confortável. Olhei para ela, esperando. O pai do Gabriel, ela começou, e a voz tremeu. Eu nunca contei direito o que aconteceu. Como foi? Não precisa contar se não quiser, disse. Não tenho direito de saber. Mas eu quero contar, ela insistiu. Quero que alguém saiba, alguém que não julgue, alguém que só ouça. Parei de fumar, dei toda a minha atenção. Foi na festa da cidade, ela começou olhando para o horizonte e não para mim. Junho do ano passado, tinha música, bebida, gente. Eu fui com as amigas, a gente se divertiu, dançou, bebeu um pouco. E tinha um rapaz, bonito, sorriso fácil, falava bonito. A gente conversou, dançou junto. E quando a festa acabou, ele ofereceu carona. Eu aceitei. Ela parou, respirou fundo.
Ele não me levou para casa, levou para outro lugar. E eu disse não. Disse várias vezes, mas ele não ouviu. Ou ouviu e não se importou. Minha mão apertou o cachimbo com tanta força que temi quebrá-lo. Quando acabou, Maria continuou, a voz mecânica agora, como se estivesse contando a história de outra pessoa. Ele me deixou na estrada. Disse para eu não falar nada, que ninguém ia acreditar mesmo. E foi embora. Eu caminhei até em casa, tomei banho, tentei esquecer. Mas não esqueci. E 2 meses depois, descobri que estava grávida. Ela finalmente me olhou, os olhos secos, mas vazios. Meu pai perguntou quem era o pai. Eu disse que tinha sido num baile, que o rapaz tinha ido embora, que eu não sabia o nome. Meu pai me chamou de vagabunda, de sem vergonha. Disse que eu tinha destruído a honra da família. Nem passou pela cabeça dele que talvez eu não tivesse tido escolha. Maria, comecei, mas ela levantou a mão me interrompendo. Eu podia ter contado a verdade, ela disse, mas tinha medo. Medo que não acreditassem. Medo que dissessem que tinha sido culpa minha, por ter ido na festa, por ter bebido, por ter aceito a carona. E no fim, não ia mudar nada. Eu ia continuar grávida, ele ia continuar livre e eu ia continuar sozinha. Gabriel tinha parado de mamar e dormia, alheio à história terrível de sua origem. Por muito tempo, eu olhava para a barriga crescendo e sentia raiva. Raiva do bebê, como se ele tivesse culpa, como se ele fosse a violência e não a vítima também. E quando ele nasceu doente, eu pensei que era castigo, por ter sentido raiva, por ter desejado em alguns momentos escuros que ele não existisse. As lágrimas vieram agora, silenciosas e abundantes. Mas quando o segurei pela primeira vez, quando olhei para a carinha dele, tudo mudou. Porque ele não era o que tinha acontecido comigo. Ele era ele. Inocente, puro, meu. E eu amei. Deus me perdoe, eu amei tanto. Por isso doeu mais quando o médico disse que ele ia morrer. Porque eu tinha acabado de encontrar algo para amar de volta e o mundo ia tirar de mim. Ela olhou para Gabriel dormindo nos braços dela. Por isso quase enterrei ele naquele dia. Não porque não amava, porque amava demais e não sabia como proteger ele do sofrimento que vinha. Achei que seria piedade, achei que seria amor, mas o Senhor me mostrou que não era. Me mostrou que amor de verdade é lutar, mesmo sem garantias, é ficar, mesmo com medo, é escolher a vida, sempre. Fiquei quieto por um longo momento, processando tudo que ela tinha contado. A raiva queimava no peito, raiva daquele homem, do pai dela, de um mundo que permite essas coisas acontecerem. Mas também sentia algo mais, respeito, admiração, por aquela mulher que tinha sobrevivido a tanto e ainda assim escolhia amar. Gabriel tem sorte de ter você como mãe, disse finalmente. E você tem uma força que nem imagina. Sobreviveu ao insuportável. E ainda assim está aqui, amando, cuidando, vivendo. Não me sinto forte, ela sussurrou. Forte nunca se sente forte, respondi. Se sentisse, não precisaria ser. Ela sorriu através das lágrimas. E nós ficamos ali, vendo a noite engolir o dia, vendo as primeiras estrelas aparecerem no céu. 2 pessoas quebradas, tentando se consertar. Um bebê improvável, lutando para viver. E entre nós, algo que eu não sabia nomear, mas que sentia ser sagrado. Esperança, talvez. Ou redenção. Ou simplesmente a teimosia silenciosa da vida que insiste em florescer mesmo na terra mais árida. Mesmo quando todas as probabilidades dizem que não deveria. Mesmo assim, sempre. 2 meses se passaram. 60 dias que pareciam uma vida inteira. E ao mesmo tempo apenas um suspiro. 60 dias em que a fazenda deixou de ser minha para se tornar nossa. Em que o silêncio deixou de ser absoluto para ser pontuado pelo choro de Gabriel.
pela voz de Maria cantando, pelos nossos passos compartilhados na terra que agora conhecíamos juntos. Gabriel tinha completado 3 meses de vida. 3 meses que o médico tinha dito que ele não viveria. E não só estava vivo, estava diferente, mais forte. O rosto tinha ganhado aquela redondeza de bebê saudável. Os braços e pernas, antes apenas osso coberto por pele, agora tinham dobrinhas. Pequenas, mas reais. Ele sorria de verdade agora. Não aqueles meios sorrisos que podiam ser gases. Sorrisos grandes que iluminavam o rosto inteiro, que faziam os olhinhos brilharem. E ria. Meu Deus, como ele ria! Foi Maria quem arrancou a primeira risada dele. Estava brincando, fazendo caretas bobas, e de repente Gabriel soltou aquele som. Agudo, cristalino, puro. Nós dois paramos, olhando um para o outro, sem acreditar. Então ele riu de novo, como se entendesse que tinha descoberto algo maravilhoso e quisesse repetir. Maria chorou. Eu também. Não vou mentir. Eram lágrimas de alegria, de alívio, de gratidão por algo que parecia impossível e que estava acontecendo diante dos nossos olhos. Mas os dias ruins ainda vinham, menos frequentes, mas quando vinham eram brutais. Febres repentinas que faziam Gabriel queimar em questão de minutos. Crises respiratórias que o deixavam roxo, lutando por ar. Noites inteiras em vigília, com ele chorando de dor, enquanto não podíamos fazer nada além de segurar, embalar, rezar. Nessas noites, Maria perguntava, e se for agora? E se for hoje que ele vai? E eu respondia sempre a mesma coisa. Mas não é. Olha, ele está aqui, está respirando, está lutando, e enquanto lutar, a gente luta junto. A rotina da fazenda tinha mudado completamente. Agora acordávamos todos juntos. Maria geralmente primeiro, porque Gabriel era um relógio biológico que não entendia de dormir até mais tarde. Eu acordava com o som dela na cozinha, acendendo o fogão a lenha como eu tinha ensinado. Ela tinha ficado expert nisso. Fazia café melhor que o meu agora, e não era falsa modéstia. Tomávamos café juntos na varanda, Gabriel no colo de Maria, ou no meu, dependendo do dia. Conversávamos sobre o trabalho do dia, sobre as coisas pequenas que precisavam ser feitas. E depois íamos, os 3, fazer a lida. Maria tinha se tornado parte essencial do funcionamento da fazenda. Não era mais ajuda, era parceira. Conhecia os animais pelo nome, sabia quando algo estava errado só de olhar, entendia os ritmos da terra como se tivesse nascido ali. E Gabriel ia sempre junto, no tipóia ou num carrinho velho que eu tinha consertado, observando tudo com aqueles olhos grandes e curiosos. Ele vai crescer amando esse lugar, Maria disse um dia, enquanto caminhávamos pelo pasto. Vai conhecer cada árvore, cada pedra. Vai ser um menino de fazenda. A frase me atingiu forte, porque pressupunha futuro. Pressupunha que Gabriel ia crescer, ia se tornar menino, depois homem, ia viver. Você acredita nisso? Perguntei. De verdade? Que ele vai crescer? Maria parou de andar. Olhou para o filho dormindo no carrinho. Tenho que acreditar, disse simplesmente, porque a alternativa me quebra. Então escolho acreditar. Todo dia, toda hora, até quando é difícil, especialmente quando é difícil. Naquele dia, fomos até o lugar das flores brancas. Elas tinham se multiplicado. O que antes era um pequeno círculo agora era um jardim. Flores brancas de todo tipo, algumas que eu conhecia, outras que nunca tinha visto antes. Era como se a terra estivesse celebrando algo, marcando algo permanente. Maria ajoelhou perto das flores, com Gabriel no colo. Ficou ali em silêncio por um longo tempo, apenas olhando, tocando as pétalas delicadas. Foi aqui que quase enterrei meu coração, ela disse finalmente, a voz baixa, mas firme. E agora é onde ele floresce. Ela se virou para mim, e havia algo diferente nos olhos dela. Algo resolvido.
quero plantar uma árvore aqui, disse. Uma árvore para Gabriel, para marcar que ele viveu, que ele importou. E se um dia ele não estiver mais aqui, a árvore vai continuar, vai crescer, vai dar frutos, vai ser memória viva. E se ele viver? Perguntei. Se ele crescer e se tornar homem? Ela sorriu, aquele sorriso que tinha aprendido a ter. Metade dor, metade esperança. Então, ele vai subir nessa árvore, vai comer os frutos, vai trazer os próprios filhos aqui e vai contar. Foi aqui que minha vida começou de verdade. Foi aqui que minha mãe escolheu me deixar viver. Plantamos a árvore naquela tarde, uma mangueira, porque manga era a fruta favorita de Maria e porque mangueiras vivem por gerações. Cavamos juntos, eu e ela, enquanto Gabriel dormia na sombra. Colocamos a muda no buraco com cuidado, cobrimos com terra boa, regamos com água do córrego. E quando terminamos, Maria segurou Gabriel nos braços e ficou ali, na frente da árvorezinha frágil, e falou: cresça, pequena árvore, cresça forte e alta, e você, meu filho, cresça com ela. Os dois juntos, os dois teimosos, os dois vivos. As semanas que se seguiram foram as melhores que eu tinha vivido em 15 anos. Não porque não tinha problemas. Tinha. Gabriel ainda tinha seus episódios. Maria ainda carregava suas cicatrizes. Eu ainda tinha meus fantasmas. Mas havia algo maior que tudo isso. Havia propósito, havia companhia, havia vida acontecendo, vida real, vida compartilhada. Maria começou a cozinhar pratos que a avó dela fazia. Ensopados, bolos, pães diferentes. A casa começou a cheirar como eu nem lembrava que casa podia cheirar. Cheiro de comida feita com carinho, com tempo, com amor. Eu ensinei Gabriel a segurar meu dedo. Parece bobagem, mas quando aqueles dedinhos minúsculos se fecharam no meu dedo calejado pela primeira vez, eu senti algo que não sentia há tanto tempo que tinha esquecido o nome. Alegria. Alegria simples, pura, sem complicação. À noite, depois de colocar Gabriel para dormir, Maria e eu sentávamos na varanda. Às vezes conversávamos sobre o passado, sobre o presente, raramente sobre o futuro, porque o futuro assustava demais. Outras vezes ficávamos em silêncio, apenas existindo lado a lado. E o silêncio não era mais pesado, era confortável, era companheirismo. Você já pensou em ter mais filhos? Ela perguntou uma noite do nada. A pergunta me pegou desprevenido. Depois que perdi meu filho, nunca pensei nisso de novo, respondi honesto. Achei que aquilo tinha sido minha única chance e que tinha perdido. Mas não perdeu, Maria disse baixinho. Só veio diferente do que esperava. Olhei para ela tentando entender o que estava dizendo. Gabriel não é meu filho, disse, por sangue, por biologia, mas de todas as formas que importam, ele meio que é, não é? Tô ajudando a criar ele. Tô ensinando ele a viver. Tô amando ele. Maria sorriu, os olhos brilhando. É verdade. E ele te ama também. Vejo quando você chega, como os olhinhos dele procuram você. Como ele se acalma quando você segura. Você é pai dele tanto quanto eu sou mãe. Do jeito que essas coisas realmente funcionam. Fiquei calado, processando. Era verdade, eu era pai de Gabriel, um pai que tinha entrado na vida dele por acidente, que não tinha sangue compartilhado, que não tinha direito legal ou biológico. Mas quando pensava em Gabriel, em acordar e ver ele, em ensinar ele sobre a fazenda quando crescesse, em estar lá para ele, não conseguia pensar em outra coisa a não ser: sim, eu era pai dele. Do jeito torto que essas coisas acontecem. Mas era. Obrigado, disse para Maria, por me deixar fazer parte, por compartilhar ele comigo. Obrigada a você, ela respondeu, por nos fazer parte da sua vida, da sua casa, da sua família. Naquela noite, antes de dormir,
Fui até o quarto onde Maria e Gabriel dormiam. Eles estavam os dois na cama, Gabriel mamando meio adormecido, Maria também quase dormindo. Fiquei na porta, apenas observando, e pensei em como a vida era estranha e maravilhosa. Como tinha começado aquela manhã de 2 meses atrás, voltando da lida, cansado, sozinho, sem propósito. Como tinha encontrado uma mulher no desespero e um bebê à beira da morte. Como tinha quase passado direto, como podia ter desviado o olhar, como podia ter continuado minha vida solitária e vazia. Mas não tinha. Tinha parado, tinha ajudado, tinha aberto minha casa, meu coração, minha vida. E agora, olhando para aquela cena, mãe e filho adormecendo em segurança na casa que eu tinha transformado de túmulo em lar, entendi algo fundamental. Eu não tinha salvado eles. Eles tinham me salvado da solidão que estava me matando devagar, da dor que eu tinha enterrado, mas que nunca tinha curado, do vazio que eu tinha aprendido a chamar de vida normal. Gabriel mexeu nos braços de Maria, soltando o peito, e ela automaticamente o ajeitou melhor, tudo sem acordar. E eu vi amor ali, amor que não precisa de biologia para existir, amor que não precisa de perfeição para ser real, amor que simplesmente é, apesar de tudo, por causa de tudo. Fechei a porta devagar e voltei para meu quarto, mas antes de dormir, fui até a gaveta da cômoda. No fundo, embaixo de roupas velhas, estava a foto. A única foto que eu tinha guardado da minha esposa. Eu não conseguia olhar para ela há anos. Doía demais. Peguei a foto. Olhei para o rosto dela, para o sorriso que eu conhecia tão bem, para os olhos que tinham me escolhido quando ninguém mais teria escolhido, para as mãos que tinham pintado nuvens nas paredes de um quarto que nunca foi usado. Obrigado, sussurrei para a foto. Obrigado por ter amado esse lugar, por ter feito dele um lar, por ter me ensinado que amor existe, mesmo que doa, e me desculpa por ter levado tanto tempo para entender, para abrir de novo, para deixar vida entrar. Coloquei a foto na mesinha de cabeceira, não mais escondida, não mais enterrada, visível, presente, parte da história, mas não mais a história inteira. E dormi. E sonhei, pela primeira vez em 15 anos, com algo além de pesadelos. Sonhei com manhãs ensolaradas, com Gabriel crescendo, correndo pelos pastos, com Maria rindo, com a casa cheia de barulho e vida, com a mangueira crescendo alta, dando frutos doces. Sonhei com futuro. E quando acordei na manhã seguinte, com o sol entrando pela janela e o cheiro de café fresco vindo da cozinha, soube que aquele sonho não era só sonho. Era possibilidade, era esperança, era vida insistindo em acontecer. Gabriel sobreviveu àquele primeiro mês que o médico disse que ele não viveria. Sobreviveu ao segundo, ao terceiro, e continuava lutando, dia após dia, respiração após respiração. Ninguém sabia quanto tempo ele tinha. Talvez mais alguns meses, talvez anos. Talvez, contra todas as probabilidades, ele seria daqueles casos raros que a medicina não consegue explicar, que simplesmente vivem, apesar de tudo. Mas o quanto não importava mais. Importava o agora, o hoje, o momento presente onde Gabriel estava vivo, onde Maria estava feliz, onde eu estava inteiro de novo. E se amanhã tudo mudasse, se o pior acontecesse, pelo menos saberíamos que não desperdiçamos nada, que amamos completamente, que vivemos de verdade. Saí para a varanda com minha xícara de café. Maria já estava lá, com Gabriel no colo. Ela estava cantando baixinho para ele, e o menino olhava para o rosto da mãe com aquela atenção total que só bebês têm. Sentei na minha cadeira, bebi meu café, olhei para o cerrado que se estendia até onde a vista alcançava. E ao longe, perto da cerca, vi as flores brancas balançando ao vento, e a mangueirinha pequena ao lado delas, já com folhinhas novas brotando. Vida insistindo, sempre. É um dia bonito, Maria disse, interrompendo meus pensamentos.
É, concordei. Todos os dias com vocês aqui são bonitos. Ela sorriu. Gabriel fez aquele barulhinho de contentamento que bebês fazem. E o sol continuou subindo no céu, trazendo luz para a terra que tinha sido tão escura por tanto tempo. E eu entendi, finalmente, a lição que levou 15 anos e um encontro impossível para aprender. A esperança não é sobre ter certeza de que tudo vai dar certo. É sobre continuar mesmo sem certeza. É sobre plantar árvores que talvez nunca veremos crescer. É sobre amar sabendo que podemos perder. É sobre escolher a vida, todo dia, toda hora, mesmo quando, especialmente quando, a vida não faz sentido. E naquele lugar onde quase houve um túmulo, agora havia flores. E onde quase houve desistência, agora havia família. E onde quase houve fim, agora havia recomeço. Porque a vida, aquela coisa teimosa e impossível, tinha encontrado uma forma de florescer. No lugar mais improvável. No coração mais árido, na terra mais seca, sempre floresce, sempre.